Ah, seus presidentes dos Estados Unidos, mentiroso, tudo bem com vocês? Nossa, quem diria, né, que esse cessar-fogo não ia aguentar por causa do Israel? Nossa, que ninguém sabia, né? Bom, eu já tinha falado ontem, porque é um histórico, né? Israel historicamente quebra cessar-fogo. E não durou coisa de uma hora, né? Quando os Estados Unidos anunciou cessar-fogo, Israel já estava bombardeando o Líbano e depois os Emirados Árabes bombardearam o Irã respondeu. E o Estreito de Hormuz está fechado de novo. Aê, que bonito, né? Bom, vamos lá. O Irã fechou o Estreito de Hormuz novamente, acusando os Estados Unidos e Israel de violarem o cessar-fogo. A gente vai falar sobre esse assunto hoje, então já peço para vocês curtirem esse vídeo, que vocês ajudam muito o nosso conteúdo a continuar crescendo. Eu vou explicar porque o Irã faz acusações sérias e tenta provar que o cessar-fogo ele foi quebrado justamente por uma violação de Estados Unidos e Israel, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, a gente teve o presidente do parlamento iraniano, tá, que é o Mohammad Bagher Ghalibat, ele listou lá nas redes sociais no X que o Irã e os Estados Unidos e Israel violaram 3 pontos daqueles 10 que o Irã tinha entregado para os Estados Unidos. Só para lembrar, o Irã entregou 10 pontos para os Estados Unidos para fazer esse cessar-fogo de 2 semanas que serão discutidos, enquanto os Estados Unidos entregou seus 15 pontos para o Irã. Tudo isso por intermédio do Paquistão, correto? Até então, tudo bem. Então, a gente somaria aí 25 pontos e aí nós teríamos um cessar-fogo nessas 2 semanas, respeitando esses 25 pontos, 10 do Irã, 15 dos Estados Unidos. Tá bom? Então a gente já teve uma aceitação prévia de ambos os lados para essas 2 semanas para poder ser discutido. Isso foi, inclusive, muito questionado na internet, inclusive nas redes sociais, porque não ficou muito claro, mas agora a gente tem essa clareza. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, o que está saindo hoje, inclusive, é que o Trump estava correndo atrás de um cessar-fogo desde o dia 21, justamente por conta da economia, do mercado, da economia dos Estados Unidos, e não estava conseguindo, porque o Irã falou, a gente não vai aceitar cessar-fogo, a não ser que seja nessas condições. E ontem, eles avisaram que aceitaram as condições do Irã, que eles recusaram várias vezes anteriormente, que incluía o Líbano, né, Israel, parar de atacar o Líbano. Todo mundo falou lá nos Estados Unidos que eles aceitaram as condições do Irã. O problema é, o Netanyahu não estava incluso nessas negociações. Esse é o problema. Porque como a gente viu ontem e saiu lá no New York Times, o Netanyahu está desde o começo envolvido nessa história. Essa guerra é uma guerra de Israel que está sendo lutada pelos Estados Unidos. É uma guerra expansionista de Israel. Estado de genocídio. Então, o Netanyahu não foi incluído nas discussões, não foi incluído na conversa, teve lá adversário dele em Israel falando que era a maior derrota da história de Israel, porque eles não estavam nem na mesa de negociações. E o que aconteceu? Israel sentou o pé no Líbano e fez o maior ataque no Líbano ontem. E ninguém para Israel, sabe? Os líderes do mundo livre, a Europa, né? O homem branco que lidera a civilização mundial, ninguém para. Eles estão lá matando criança, bombardeando comboio da ONU, bombardeando hospital, matando criança, mulher, e nada acontece. E aí, nesse meio tempo, o Netanyahu deve ter apertado o Trump, e o Trump e o J.D. Vance falaram, não, na verdade, não estava incluso Líbano no cessar-fogo. O embaixador do Paquistão na ONU foi lá na ONU e falou o seguinte, sim, estava assim, e todo mundo acordou que era aquilo ali. Vocês entenderam o problema? O problema é Israel. O problema é Israel. O problema é Netanyahu, gente. Tanto é que agora voltou a história dos Estados Unidos saírem da OTAN. Por quê? Uma das teorias. Porque, claro, né, os Estados Unidos têm interesse lá na Groenlândia, mas porque Israel já falou que eles vão atacar a Turquia em algum momento. A Turquia é membro da OTAN. Se os Estados Unidos sair da OTAN, os Estados Unidos pode apoiar Israel para atacar a Turquia. Que aí é outra conversa também, a Turquia, né, é o mesmo nível do Irã, assim, não vai ser fácil. Mas de qualquer forma, o que a gente está vendo agora, essa questão do cessar-fogo, deles quebrarem o cessar-fogo, é porque o Netanyahu apertou o Trump. E o Trump falou, veja bem, o Líbano não estava incluído nisso aí. E aí voltou, o Estreito de Hormuz continuou fechado e o petróleo voltou a subir. Né? Voltamos aqui para o professor. Nesses 10 pontos do Irã, certo, falava que o Irã ia continuar enriquecendo urânio, e o Líbano estava incluso, quer dizer que era para cessar total no Oriente Médio os ataques. Aí, a gente teve hoje, o primeiro vídeo que eu trouxe hoje para vocês, mais cedo,
a gente falou sobre os ataques de Israel ao sul do Líbano. Eu tinha falado, inclusive, lá em 100 mortos, em pouco mais de 100 mortos. Já são mais de 300 mortos, inclusive, só no último ataque de Israel. Estados Unidos alega que o Líbano não estava incluso no cessar-fogo. Israel também alega. O ministro da Defesa de Israel, o Israel Katz, né? Inclusive ele tem aquele planejamento de anexação do sul do Líbano. Ele falou que não estava incluso mesmo. Só que não é bem assim. O Irã vai mostrar isso para a gente. Mas antes aqui, o presidente do parlamento iraniano, ele já falou sobre 3 violações, tá? Daqueles 10 pontos lá do Irã. Primeiro, o Líbano. Então ele falou, vocês atacaram o Líbano, ele estava lá no acordo de cessar-fogo dessas 2 semanas. Era para cessar total. Segundo, ele acusa Israel de ter feito, Israel/Estados Unidos de terem invadido o espaço aéreo iraniano, né? Ele alegou que isso foi na cidade de Lar, na província de Fars, tá bom? E o terceiro sobre o enriquecimento de urânio, porque Israel e Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, alegou que o Irã não vai enriquecer urânio, mas isso estava lá no ponto, que o Irã, nos 10 pontos, que o Irã iria sim enriquecer urânio. Aí a gente não sabe o quanto, né? Quanto que ia ser discutido, isso aí mais para frente. Então ele acusa dessas 3 violações, tá bom? O Donald Trump depois, ele foi lá na rede social dele e disse que dos 10 pontos que o Irã entregou, nem tudo serve. Peraí, mas agora ele fala isso? Nem tudo serve? Só nesse momento agora, então, não é tudo que é bom, entenderam? Então, assim, quer dizer, os 15 pontos que os Estados Unidos entregaram para o Irã, por intermédio do Paquistão, eles são, que na verdade são inclusive uma declaração, uma tentativa de fazer assim, do Irã se declarar culpado dessa guerra e se entregar, é uma rendição. Então aquilo vale, mas os 10 pontos do Irã, nem tudo serve, compreenderam? Claro, né? Sempre assim. E aí, ele também falou, o J.D. Vance, que vai fazer a reunião. Até então, essa reunião para o dia 10 em Islamabad, no Paquistão, está marcada entre integrantes do Irã e integrantes dos Estados Unidos. O J.D. Vance é ele que, ao que tudo indica, é ele que está indo para o Paquistão para poder fazer essa relação. Ele, em entrevista, antes de embarcar no avião, disse que realmente o Líbano não estava envolvido. Só que aí nós temos o Abbas Araghchi, que é o ministro das Relações Exteriores do Irã. Ele publicou nas redes sociais e, na verdade, ele republicou uma nota, né, que saiu logo ontem, depois do acordo de cessar-fogo, que é do Shehbaz Sharif, que é o primeiro-ministro do Paquistão, comemorando, né, o acordo de cessar-fogo, e ele fala claramente sobre o Líbano, ele fala claramente sobre o cessar-fogo no Líbano, que foi acordado entre as 2 partes. Então o Abbas Araghchi, ele fala, tá vendo? Tá aqui, vamos dar uma olhada nessa nota? Os termos do cessar-fogo Irã e Estados Unidos são claros e explícitos. Os Estados Unidos devem escolher cessar-fogo ou guerra contínua via Israel. Não pode ser ambos, não pode ter ambos. O mundo vê os massacres no Líbano. A bola está na quadra dos Estados Unidos e o mundo está observando se eles agirão de acordo com seus compromissos. Aí ele publica, ó, vamos lá, que inclusive eu li isso ontem também, isso é real, saiu. O primeiro-ministro do Paquistão tinha escrito assim: com maior humildade, tenho o prazer de anunciar que a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos da América, juntamente com seus aliados, concordaram com um cessar-fogo imediato em todos os lugares, incluindo o Líbano e outros, com efeito imediato. Acolho com satisfação este sábio gesto e expresso a minha mais profunda gratidão à liderança de ambos os países, convidando as suas delegações a virem em Islamabad na sexta-feira, 10 de abril de 2026, para prosseguirem as negociações visando um acordo definitivo para a resolução de todas as disputas. Ambas as partes demonstraram uma notável sabedoria e compreendemos a situação e temos nos mantido construtivamente empenhados em promover a paz e a estabilidade. Esperamos, sinceramente, que as conversas de Islamabad sejam bem-sucedidas na conquista de uma paz duradoura e desejamos partilhar mais boas notícias nos próximos dias. O que é que vocês acham que vai acontecer? Será mesmo que vai rolar isso aí? Porque, por enquanto, não está confirmado nada, tá? Não, assim, estava confirmado esse encontro
Mas não está confirmado que ninguém dos Estados Unidos foi ainda. Hoje já é dia 9, quase fim de tarde aqui na Ásia, por enquanto não está confirmado nada. E vocês acham que vai mudar alguma coisa para Israel? Não vai, né? Não vai, porque Israel continua sendo um Estado expansionista genocida. E para mostrar como o povo de Gaza está sozinho, o primeiro-ministro da Inglaterra disse que tinha que parar, falou alguma coisa que eles tinham que parar de atacar o Líbano. Peraí, deixa eu pegar aqui certinho. Que o Líbano deveria estar incluso no cessar-fogo. O mesmo Inglaterra que continua dando, né, serviços de inteligência para Israel para bombardear Gaza. A França falou que Israel deveria parar de bombardear o Líbano. O povo de Gaza está sozinho, cara. Ninguém está lá tentando ajudar os caras. E mesmo assim, é só palavra vazia para essa história do Líbano, porque ninguém meteu o exército lá para falar Israel. Chega, né? Chega. Os Estados Unidos ameaçou o próprio Papa. Vocês viram essa fita que os Estados Unidos ameaçou o Papa? Porque o Papa Léo, o Papa novo aí, né, fez lá um discurso e tal, eu não acompanhei, né, mas eu só sei que ele falou algumas coisas a respeito dos Estados Unidos e tal. Os Estados Unidos sumonou o embaixador do Vaticano e os caras queriam mandar o Papa, bicho. Usaram uma regra lá do século XIV, se eu não me engano, para tentar mandar um Papa. Os caras que nem acreditam em Papa, porque a maioria dos Estados Unidos é protestante e é outra vertente da igreja do cristianismo, né? Não tem nada a ver com o Papa. Mas até o Papa eles ameaçaram, maluco. Então vocês acham que Israel vai parar? Não vai, cara, não vai. Só vai parar o dia que alguém chegar a botar de frente lá, algum país botar de frente e falar, acabou, chega, sabe? Que não vai ter como, cara. Não vai ter como. E aí eu vou fazer de novo, né? Meu Alto Jabá, antes que eu esqueça, tá aqui a nossa camiseta aqui do Abaixo Imperialismo, que é a camiseta aqui do canal. Aqui está escrito Abaixo Imperialismo dos Estados Unidos, né, abaixo dos Estados Unidos, e aqui embaixo também Abaixo Colonialismo, aqui, em chinês e português. E aqui em português está só Imperialismo. Esse aqui é o nosso camarada Capivara, dando soco numa águia careca dos Estados Unidos. Essa camiseta foi feita por um artista brasileiro, o Rodrigo Doim, não foi utilizado AI em nenhum processo disso aqui, inteligência artificial. E vai ficar aqui o link na descrição, a gente tem outras camisetas do canal, tem a do camarada Capivara, dos líderes do Partido Comunista. E também tem um link aqui, sabe do que? Da minha viagem. Você quer viajar para a China comigo? A gente daqui um mês exatamente tem um grupo chegando em Beijing. E em setembro a gente tem outro, em novembro a gente tem outro. Você quer viajar para a China? Quer viajar para a China comigo? Pega o link aqui na descrição e bora conhecer a China com alguém que mora aqui e entende alguma coisa do país, né? Mas voltamos aqui, professor. Pois ele, inclusive, marca o Donald Trump, marca o Massoud Pezeshkian, presidente do Irã, não coloquei isso aqui, mas ele marca nessa publicação todo mundo. Acontece que, então, o Líbano estava na proposta de cessar-fogo. Ele foi aceito na hora do ato da aceitação das 2 semanas de cessar-fogo. Então, o que Israel está atacando? Porque Israel em nenhum momento queria esse cessar-fogo. Certamente Israel ataca para provocar o Irã, para o Irã também atacar, e os Estados Unidos falar, então não tem cessar-fogo mesmo. Como a gente viu ontem, naquela reportagem do New York Times, Israel vendeu para os Estados Unidos que seria uma guerra simples, uma guerra fácil, que a partir do momento que eles começassem a destruir Irã, o povo ia se revoltar, os curdos iam entrar na guerra e tal. E depois teve o J.D. Vance e o Marco Rubio falando, isso aí não vai rolar. Teve um general lá, o General Kane, não sei se ele é um dos que foi demitido, não sei, né? Porque teve o expurgo lá semana passada de generais nos Estados Unidos. Ele falou, os israelenses eles têm o costume de vender demais as ideias deles e na verdade não ser assim, né? Os Estados Unidos entrou de qualquer jeito, porque no fim quem manda é Netanyahu. Não nos Estados Unidos de modo geral, mas no que a gente está vendo agora, quem manda é Netanyahu, tá? E é por isso que a gente está vendo essa guerra toda. Lembrando, a gente tem sempre que lembrar aqui, que desde o começo, o Trump e o Marco Rubio falaram, eles atacaram o Irã, porque Israel ia atacar de qualquer jeito, e eles não queriam deixar Israel sozinho. E agora a gente tem mais e mais e mais provas disso, que essa é uma guerra de Israel, e não é uma guerra dos Estados Unidos, porque tem N provas que o Irã não ia ameaçar os Estados Unidos de forma nenhuma, que o Irã não estava desenvolvendo arma nuclear, que o Irã estava só na dele, lá de boa, sossegado, e ninguém está defendendo o regime do Irã com relação às pessoas lá, porque a gente sabe que os Estados Unidos não estão nem aí para o povo iraniano, que o foco dessa guerra nunca foi libertar o povo iraniano, mas sim tomar controle do país. Na questão que envolve o Irã ameaçar os Estados Unidos, isso não existia. Tá? E são
informações que vêm do governo dos Estados Unidos, que o Irã não era uma ameaça para os Estados Unidos. Mas não faz diferença, porque, de novo, quem manda é o Netanyahu, tá? Infelizmente, é esse mundo que a gente vive hoje, o Dumbo do inferno psicopata que manda nos Estados Unidos. É isso. É uma provocação, é uma forma de Israel teve de não fazer esse cessar-fogo, certo? E aí os Estados Unidos novamente caiu. Caiu assim, que não tira sua culpa, tá? Que vítima, não é isso. Caiu, mas caiu. É agressor, caiu também. Agora, o Estreito de Hormuz foi fechado. Alguns veículos vão falar que ele é fechado assim, em alguns casos, assim, falando 12 navios passam por dia, que é muito pouco. Tá? Mas foi fechado de novo e o Irã já deu um ultimato. Se vocês não cessarem os ataques ao Líbano, a gente vai voltar a atacar. Ou seja, na minha concepção, cessar-fogo não funcionou, não tem cessar-fogo. Tem no papel, na prática não acontece. A gente já viu isso, Israel fazendo isso em Gaza, fazendo no próprio Líbano alguns anos atrás. A gente não tem cessar-fogo, gente. Agora, qual que é a estratégia de Trump? Por que será que ele fez isso? Certamente um lobby, certamente uma influência do mercado para baixar o preço do barril de petróleo. Aconteceu, a gente teve o preço do barril de petróleo baixando. Só que a mentira tem perna curta. Né? Até quando isso? Até quando isso vai acontecer? Ele tentou conversar, dialogar com o lobby. Ele é um bilionário, ele é um político presidente dos Estados Unidos, a maior potência militar que a gente tem no mundo, a maior potência capitalista do mundo. Porém, ele não governa sozinho, eu já expliquei para vocês aqui, ele não é um autocrata, ele precisa governar de acordo com, dentro do capitalismo, sim, a influência, né, a estrutura do capitalismo, que é a produção, certo? Então, ele tem que fazer isso, ele tem essa influência. Então, esse cessar-fogo, será que ele foi mentiroso, do ponto de vista dos Estados Unidos? Quer dizer, a gente voltou a estacar. Eu acho que era um desespero dos Estados Unidos, e aí os caras abraçaram qualquer coisa ali pelo desespero, porque a economia do mundo tá indo pro buraco, com o Estreito de Hormuz fechado, por vários motivos que a gente já conversou aqui no canal, e pela pressão interna do governo, pelos republicanos, pela pressão do partido, pela pressão da população, do custo de vida subindo. Eles tinham que fazer alguma coisa, eles se abraçaram nisso aí, cantaram vitória ontem, né? Disseram não, porque a gente que venceu essa guerra. A guerra nem acabou, a gente que venceu. Era um desespero, acho só. Só que, como eu falei, Israel não estava de acordo e continuamos. Zero, basicamente. Eu quero saber o comentário de vocês, a opinião de vocês. Qual foi a intenção disso? Qual que foi a intenção de mentir? Se é que mentiu, você acha que mentiu? Acho que sim, logicamente. Não foi foi acordado que não teria que ter ataque ao Líbano. É um cessar-fogo completo. Mas, enfim, deixa aqui nos comentários. Vamos aqui, porque né, a gente já teve mais coisa hoje, né? A gente teve mais coisa. Enquanto vocês estão dormindo aí, o homem não para, o agente laranja não para. Inclusive, olha a piada, né? Aqui na China, os caras estão falando, porque aqui para a gente pegar power bank, sabe power bank, essas baterias para alugar? Então aqui tem tudo quanto é lugar na China. E é um negócio barato de alugar, tipo, 3 yuan, 1 hora, sabe? Quando, tá acabando a bateria, precisa carregar, tá valendo. E aqui na China, a gente tem um negócio tipo Serasa, dentro do WeChat, mas é só relacionado a coisas que a gente paga, gente. Não tem nada a ver com crédito social, tá? É só com relação às coisas que a gente paga, algumas contas que a gente paga ali, tudo certinho, e tem a ponta ali. E é claro que assim como no Serasa, assim como no crédito dos Estados Unidos, se o teu crédito estiver muito baixo, a gente tem algumas limitações. E se a pessoa tiver com crédito muito baixo, a pessoa não consegue nem pegar um power bank, que é uma parada bem simples, né? Aí a parada desculpa, a piada, na verdade, a piada aqui é que a credibilidade do Trump na China tá tão baixa que ele não conseguiria nem alugar um power bank, cara. Porque todo dia ele inventa uma mentira, né? E aqui a gente tem o Trump falando, né? Todos os navios, aeronaves e o pessoal das Forças Armadas com munição adicional e armamento e qualquer coisa que eles achem necessários para uma continuação letal e destruição de um inimigo que já está bem abalado, vão permanecer lá no Oriente Médio, né? E ao redor do Irã, até que um acordo real, ele colocou ali em letras maiúsculas, um acordo real, seja atingido, tá? Ele até que se consiga um acordo real. Se, por algum motivo, que é muito, né, que provavelmente não vai acontecer,
aliás, se por algum motivo esse acordo não acontecer, que ele acha que isso o acordo vai acontecer, aí eles vão voltar a atirar. Then the shooting starts. Ele colocou ali entre aspas, né? Vai voltar a atirar maior, melhor e mais forte do que ninguém viu antes. Porque o Trump ele sempre fala com essas paradas assim, né? Esse aqui é o maior bombardeio que o Irã nunca viu na vida. É o maior bombardeio que eu já vi, o maior avião que eu já vi, e etc, etc. Nós concordamos há muito tempo atrás, e apesar de uma retórica ao contrário, que nenhuma arma nuclear será usada, em letras maiúsculas, né? E que o Estreito de Hormuz vai ser aberto e estará seguro, em letras maiúsculas também. E no meio tempo, nossa grande Forças Armadas está se rearmando e descansando, esperando, na verdade, para a sua nova conquista. A América está de volta. É isso aí. Eu não sei vocês, tá? Eu não sei vocês, mas eu acho que se não fosse usar armamento nuclear, não precisaria estar escrito ali, né? Acho que não tinha essa necessidade. Né? Então, a gente sabe, até por conta de Israel, porque se a mídia de Israel está falando que os Estados Unidos deveriam usar arma nuclear no Irã, é porque Netanyahu da vida, essa galera, o Ben-Gvir da vida, que é outro, que é um nazista. O Ben-Gvir é um nazista, tá, gente? Se ele estivesse na Alemanha nos anos 30, seria um nazista. Ele falou que é direito histórico dos judeus cuspirem em cristãos. Para você aí, tá, que me assiste, de repente, que acha que Israel e cristianismo tem alguma coisa a ver, não tem, gente. Esse Estado de Israel que está aí hoje, não tem. Se esses caras, se eles puderem matar todos os cristãos, eles vão matar, tá? É bem por aí. Procure aí na internet, do que eles ensinam lá com relação a Jesus. E aí eu não estou dizendo que todos os judeus pensam dessa forma, mas como que Israel enxerga Jesus e onde é que Jesus está nesse momento de acordo com Israel, tá? Vocês aí que são cristãos. Mas voltando ali ao assunto, a gente tem aí toda essa situação com Israel, tem os Estados Unidos falando de arma nuclear, então provavelmente já deve ter conversa aí por trás sobre o uso de arma nuclear, que colocaria os Estados Unidos numa situação muito, muito, muito complicada, porque a arma nuclear ainda é um tabu gigantesco, né, justamente porque só foi usada uma vez na história, que ela mata indiscriminadamente, não que Israel já não faça isso, não que os Estados Unidos já não tenha feito isso, mas é num outro nível, tá? É num outro nível. Então, a China falou ontem, a China aparentemente esteve envolvida nessa conversa do cessar-fogo para conversar com o Irã, para aceitar, né, sentar à mesa, já dizia aquele general brasileiro, sentar à mesa para conversar, porque o Irã tinha fechado, a partir do momento que o Trump ameaçou acabar com a civilização do Irã inteira, que é um outro absurdo, o Irã fechou os canais diplomáticos e a China teria conversado com o Irã para abrir esses canais. Por quê? Porque, querendo ou não, a China precisa do petróleo que vem de lá e do gás, a China tem outras opções, mas no longo prazo isso vai afetar a China de alguma forma, e afetando todos os clientes da China, eles não vão ter dinheiro para comprar produtos da China. Então isso é um problema. Isso é um problema. Então a China sentou com o Irã e falou assim, Irã, vamos conversar, né? Abre aí, vamos conversar. E o Irã aceitou conversar, o Irã colocou as cartas na mesa, os Estados Unidos aceitou a lista, só que, de novo, o Netanyahu não aceitou. E a gente está nesse pé agora com o Irã, o Israel bombardeando o Líbano o dia inteiro, sem parar. A gente tem poucas notícias agora que eu estou acompanhando aqui, né, recentes. O Estreito de Hormuz fechado, o Irã está aceitando pagamento em criptomoedas para que esse dinheiro não seja sancionado, e está certo o Irã, porque a gente vive num mundo que é o seguinte, os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, decidem que o Irã não pode vender petróleo. O Irã pode vender petróleo. A China comprou petróleo do Irã? Tá errado, China. Sanção para você também. É um negócio entre China e Irã. O que os Estados Unidos têm a ver com isso? Basicamente, você tem um carro, você quer vender o seu carro, mas o seu vizinho chega e fala, não, tá errado isso aí, você não pode vender o seu carro. Não pode. Eu tô dizendo que não pode. E eu vou trancar o seu portão para que você não venda o seu carro. Por quê? Porque eu não gosto de você, eu acho que você trata a sua família
de uma forma que eu não concordo, você segue uma religião que eu não concordo, e você não pode vender o seu carro. É mais ou menos isso que os Estados Unidos faz. E aí você consegue, de alguma forma, sair com o seu carro. Os Estados Unidos vai lá, cerca o seu carro, o seu vizinho vai, pega o seu carro, cerca o seu carro, pega o seu carro e fala, agora é meu. Por quê? Porque aqui na minha casa são essas regras e eu disse que é assim que é para fazer. E é isso que os Estados Unidos faz. O que os Estados Unidos tem a ver? Não tem nada a ver. Só que é sempre a mesma história, gente. O que a gente está vendo aqui, apesar de ter jornalista brasileiro que não entende isso, é a extensão do colonialismo, do imperialismo. É só isso. É só isso. É só isso. Nada mudou. Eu leio bastante, eu já falei para vocês, né? Para quem é mais novo aqui, não conhece, o nosso canal aqui é mais focado em China, então eu leio bastante sobre a história recente da China, história moderna, que começa ali, lá para 1830, mais ou menos, né? Que é quando a historiografia chinesa marca como história moderna. E eu estou lendo um livro sobre a Revolução Taiping, que é quando um maluco sonhou que era irmão mais novo de Jesus, criou um grupo aqui, causou a maior guerra civil da história do mundo, que morreu mais de 20 milhões de pessoas, resumidamente. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. E lá, eles falam da China da mesma forma que eles falam hoje, da mesma forma que eles falam do Irã, da mesma forma que eles falam sobre vários outros países. Eles quem? Inglaterra, França, Estados Unidos. Cara, é igualzinho. Quase 200 anos. Nada mudou. É só isso que a gente está vendo. E a gente tem que lembrar que essa galera de Israel, Netanyahu, essa galera que manda em Israel, é um bando de europeu. É um bando de europeu, sabe? Não é gente que a família está há 10 gerações em Israel. Porque eles não estavam, eles invadiram lá. Então eles trazem essas ideias de colonialismo para continuar expandindo Israel e criar um estado gigante para eles. É só isso, gente. É só a continuação do imperialismo, colonialismo. Estados Unidos é a mesma coisa. Ai, ai. E que, ontem eu falei, aguardamos cenas dos próximos capítulos, não demorou muito, né? Agora é esperar, porque Estados Unidos vai começar a acordar daqui a pouco, são 5 horas da manhã lá, o Brasil também são 5 horas da manhã, e aí vai começar a sair mais notícias, porque as agências de notícia grande mesmo, né, seguem ali o horário europeu e o horário dos Estados Unidos. E é isso, né, gente? Esperamos aí que alguém pare Netanyahu, porque é só assim para ter paz no Oriente Médio.